rolou mais um SmackDown e já temos o troco de Brock Lesnar que havia sido atacado no Monday Night Raw por Randy Orton, desta vez se intrometendo no SmackDown. Também já temos um novo desafiante ao título intercontinental e parece que o nosso querido Dolph Ziggler e Dean Ambrose, antes de se enfrentarem pelo título mundial no SummerSlam, terão a Wyatt Family pelo caminho. Isso e muito mais no nosso podcast, portanto solta a vinheta, já deixa o like, já se inscreva no canal e vamos nessa! Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso podcast. Hoje eu tô animado pra caramba. Galera, antes de tudo gostaria de agradecer ao feedback que vocês andam dando nos últimos podcasts, está sendo bem positivo. Quem não sabe ainda, né, quem deve estar alguns dias aí sem assistir o podcast, a gente agora faz dois, tá? Então este é o podcast do SmackDown, o do Raw eu fiz ontem, vai ser sempre assim, na terça vai ser podcast do Raw, na quarta podcast do SmackDown. Portanto, deixa o like, se inscreva no canal e vamos começar a falar do SmackDown aí, que foi muito bom, gostei demais do SmackDown, manteve o mesmo nível da semana passada, que eu acredito que pelo menos pra mim, o da semana passada foi uma nota 8,5, o dessa semana segue com essa mesma nota, então manteve uma regularidade bem bacana, diferente do Raw, que pra mim semana passada foi 9,5 e nessa foi 7, então deu uma decaída no Raw, no SmackDown manteve o nível, isso é muito mais importante. E dentro da proposta que o SmackDown está, que é o que? É fazer com caras que estavam esquecidos, ou caras que, caso não houvesse as brands, provavelmente não teriam um espaço que vão ter agora no SmackDown. É exatamente para isso que ele serve, né? Dar espaço para esses caras. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas vamos por partes. No começo do Raw, no começo do SmackDown, eu faço tanto podcast do Raw que eu até confundo, né? Vai demorar um pouco para eu lembrar que eu estou falando do SmackDown. Mas vamos lá. Nós tivemos lá o Shane e o Daniel Bryan, né? Conversando com o Randy Orton, mostrando as imagens do Brock Lesnar sendo atacado por ele no Raw. E os caras ficaram com medo, né? Os caras falaram, pô, você tá ligado que isso foi uma estratégia bem legal, bem bacana, aquele RKO foi louco. Só que, cara, você ferrou com a gente, porque agora, olha o tanto de segurança que a gente tem aqui pra segurar o homem. Nós tá ferrado, velho, nós tá muito ferrado. E aí o nosso querido Randy Orton falou que não precisava de segurança, tanto assim, que se o Lesnar quisesse vir, podia vir. E bom, aí depois o Shane e o Daniel Bryan se encontraram lá com o The Miz e avisaram ele que teria um combate triplo entre Kalisto, Baron Corbin e Apollo Crews, e o vencedor seria o desafiante número 1 ao título intercontinental dele. E depois se confrontaram com o Dean Ambrose, que diria que estava ganhando no ringue agora mesmo, para confrontar o Dolph Ziggler, desafiante número 1 ao título mundial. E beleza, então vamos lá pro ringue, o Dean Ambrose invade o ringue com o seu título mundial e começa a dizer que está muito contente de ser campeão, está muito contente de estar no SmackDown e chama o Dolph Ziggler. Aparece o Dolph Ziggler e o Dolph Ziggler primeiramente começa a elogiar o Dean Ambrose, começa a falar que o Dean Ambrose é parecido com ele, são dois iguais, e aí o Dean Ambrose interrompe ele e fala, não, a gente não é parecido não, a gente não é parecido, porque a nossa diferença é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai, beleza, vai roubar o show no SummerSlam, você vai lutar bem pra caramba, você vai chamar o público pra você, só que no fim das contas o vencedor vai ser eu. Essa é a diferença entre nós dois, eu sou um vencedor, você não, eu sou um ganhador e eu irei no fim das contas sair como o campeão no SummerSlam. Algo do tipo ali, por uma verdade que eu ouvi em inglês, então as minhas traduções não saem as melhores possíveis, mas foi basicamente em torno disso. E nisso o Dean Ambrose e o Dolph Ziggler trocam ali umas promos, né? Pra falar a verdade, não foi nem heel tour de ninguém, nem Twinder de ninguém ali. Pra quem a gente tava falando que o Dean Ambrose tá tornando heel, não, nada a ver. Isso aí é quando dois faces se encaram. Geralmente essas falas são bastante parecidas assim, né? Eu vou acabar com você. Você não é melhor que eu e tal. Ok. Até então, nada de heel tour, nada de nenhum atacando o outro. Até por isso aconteceu o seguinte, o Dean Ambrose ia saindo do ringue e aí o Dolph Ziggler lá dentro é atacado pelo Bray Wyatt, isso mesmo.
O Bray Wyatt ataca o Dolph Ziggler e diz que o Dolph Ziggler não merece aquela chance e desafia o Dolph Ziggler para um combate, né? Se ele vencer o Dolph Ziggler, ele vira desafiante ao título mundial, que ele sim merece. Se ele perder, o Ziggler segue como desafiante ao título mundial, igual ele já está. E aí então foi marcado esse combate. O Dolph Ziggler foi no backstage, falou lá com o Daniel Bryan, com o Shane, e aí os caras falaram: não, você tem certeza? Você não precisa disso, você já é desafiante número 1 ao título. Se você quiser, a gente marca o combate. Mas vai ser burrice sua. Aí ele mandou eles inclusive se ferrar depois, né? Que tava querendo um combate mesmo. Então tá bom, vai lá lutar. Nisso a gente vai pro combate triplo entre Kalisto, Baron Corbin e Apollo Crews, né? E aí foi um combate assim rápido pra caramba. Isso que eu não gostei, foi muito rápido, tipo, e tava bom o combate. Vou falar pra vocês, tava muito bom, tava surpresa, até tava animado, porque era um combate que não parava. Vinha o Corbin, aí atacava o Crews, aí vinha o Kalisto, um combate cheio de roll-up, força física, velocidade, muita coisa bacana nesse combate. Tava com cara de Trip Treat de SmackDown mesmo, inclusive parecendo com um SmackDown de 2002, 2003, que tinha esse estilão assim, rápido, que não parava. E o combate, só que o combate foi rápido demais, não teve nem golpe finalizadores lá nele direito. E o Baron Corbin foi com o roll-up, finalizou o Kalisto. Só que aí, o nosso querido Kalisto é atacado pelo Baron Corbin, né? Que perdeu o combate, ficou revoltado, atacou o Kalisto. Nisso, o Demis estava na mesa dos comentários, estava observando tudo. Vem o Apollo Crews para salvar o Kalisto e ataca o Baron Corbin. Mas aí, o nosso querido Demis vem da mesa dos comentaristas e faz lá o Skull Crush Finale, golpe finalizador dele em cima do Apollo Crews. E nisso ele se distrai, o nosso querido Baron Corbin aplica o End of Days em cima do Demis, também golpe finalizador dele. E sai por cima, né? Agora, fica a questão no ar. O Apollo Crews já ganhou, ele já é desafiante número 1 ao título intercontinental, isso é garantido até agora. Ele Demis então no SummerSlam, por enquanto é esse o combate. Só que, será que esse ataque do Baron Corbin vai acabar aqui culminando ali numa entrada dele no meio desse combate? Será que o Kalisto também vai conseguir entrar nessa? Até porque, se eles não entrarem, o que eles farão no SummerSlam? Tanto o Kalisto como o Baron Corbin. Se eles não entrarem, eles não vão participar do SummerSlam provavelmente. Provavelmente eles fiquem de fora. Agora, a chance de eles participarem do SummerSlam é entrando nesse combate. Pode ser que aconteça. Esse ataque não seria à toa. Simplesmente, vamos atacar ali e não dá em nada, né? Pode ser que seja à toa até. Pode ser que seja simplesmente no próximo SmackDown o Apollo Crews se unir ao Kalisto e o Demis ao Baron Corbin, fazer um combate de tags ali, interligar rivalidades, etc. Pode ser isso, pode ser isso. Eu não duvido também de eles fazerem isso. Na verdade, eu acho que vai acontecer inclusive esse combate. Só não sei se vai acontecer esse combate com o Kalisto e o Baron Corbin dentro do combate pelo título intercontinental ou fora. Simplesmente só fazendo uma parceria ali de um dia no SmackDown. Pode ser, a gente aguarde aí pra ver. Seria muito mais interessante, né? Um combate com 4 participantes do que um e o outro. Tanto porque o Apollo Crews, ele é muito bom extra, é um grande powerhouse, luta pra caramba mesmo, mas o Demis já não é aquelas coisas. Então, 1 contra 1, o Apollo Crews basicamente ia ter que carregar o combate, e isso não teria graça porque ele é face, e também o Demis não vai dar... ia ficar um squash match, ou o Apollo Crews ia ser igual a luta do Cesaro e do Demis, né? Ele ia dominar o combate e depois no final com a distração perde. E aí seria meio podre assim, porque já enjoou. E aí já com 4 já seria bem mais interessante o combate. Inclusive se for com 4 não tem nem problema o Demis manter. O combate sendo bom já é muito bacana. Mas eu ainda acho que o Demis chegou o momento dele. Chegou o momento de perder o cinturão. Acho que é um momento de dar o cinturão ali para outra pessoa. O Apollo Crews é um desses que seria uma boa ser campeão intercontinental. Eu achei que demoraria mais um pouquinho, mas tipo, pra quem enrolar, né? Pra quem enrolar. Eu gostaria que o Apollo Crews desenvolvesse um pouco mais o personagem dele, a mix skill. Só que é muito raro um cara igual ele receber uma oportunidade de push. Então quando aparece eu não vou criticar não. Pode ser mesmo agora que se dane. Dá o cinturão aí se quiser. Eu não vou esperar o tempo certo não. Pode ser agora mesmo. Aproveita que é o que tá tendo. Não sabe se quando vai lá dar outro push assim pra ele. Então aproveita já agora. Espero que desses 4 aí saia ele como campeão. O Kalisto eu não acredito que saia como campeão. Mas ele começa a dar indícios de que ele pode fazer a função que o Rey Mysterio fazia no SmackDown, né? Na época, principalmente de 2006 a 2010 ali,
que é ser o ligeirinho dali. E talvez, se eles quiserem realmente investir nesse quesito, vão ter que fazer o Kalisto ganhar alguma coisa. E quem sabe ganhar o título intercontinental, faça isso dele, né? Já o nosso querido Baron Corbin, lembra, que eu já falei isso inclusive antes das brands, mas pra mim ele lembra muito o Kenny de 2005 a 2010, que participava do SmackDown. Mas lembra muito, aquele careca tal, não usava máscara nem nada. Mano, não era executivo, igual ele é da autoridade, foi da autoridade em uma época. Era normalzão. Mano, eu gostava muito daquele Kenny e o Corbin me lembra muito ele. Por quê? Porque são dois caras gigantes, possuem uma boa gimmick, monstros, né? Pode se considerar dois monstros. Não são muito over. Na verdade é que eles, tipo, eles não perdem sempre. Não é que, aliás, não é nem que eles não perdem sempre, mas o jeito que eles perdem não é de qualquer jeito. É sempre alguém muito OP ou de um jeito que vende bem a derrota, né? Uma distração ou alguém muito over batendo eles. Mas eles não perdem de qualquer jeito. Só que também não estão assim disputando títulos mundiais. Até títulos secundários é raro você ver eles estando conquistando muito ali. Ou seja, eles não incomodam tanto, então não recebem vaias. Eles estão no nível onde eles merecem estar, que é no midcard, fazendo rivalidades ali de monstro contra alguém. E não incomoda ninguém, inclusive só acrescentam mais. Eu vejo o Corbin com essa função, ainda mais estando no SmackDown. E é um cara assim, gigante, gimmick boa, tá bom, o Wrestler não é lá aquelas coisas igual o Kenny também não era. Mas ele não é forçadão, tá ligado? Ele não é tipo igual, por exemplo, o Roman Reigns, que tava num posto onde não é o nível dele. Já o Corbin, não. O Corbin tá num posto onde é o nível dele. Ele não é nível evento principal? Não é. Mas ele tá lá? Não. Então por que vai ficar hateando o cara igual alguns hateiam aí? Ele não tá atrapalhando ninguém. A verdade é essa. Ele não tá tirando a oportunidade de ninguém. Se ele tivesse disputando lá título mundial, a história seria outra. Aí teria crítica. Mas ele não tá fazendo isso. Então eu não entendo qual a perseguição que alguns fazem em cima do Baron Corbin. Pelo menos por enquanto. Agora, se ele é o cara ideal pro título intercontinental, não sei. Seria algo diferente. Eu acho que seria algo diferente o Baron Corbin. Não daria um longo reinado pra ele se ele ganhasse. E não vou dizer também que não merece ganhar o título. Eu acho que pra ele se tornar um dos tops, um dos grandes ali do SmackDown, porque o SmackDown, querendo ou não, ele possui poucos caras OPs, poucos caras over, poucos caras de nome. Então, você tem que construir esses caras aí, como por exemplo Apollo Crews, Baron Corbin, até o Dolph Ziggler vai fazê-lo de novo, através de um overpush. E você só vai conseguir fazer isso se você der o overpush. E pode acontecer isso com o Baron Corbin, né? É uma boa também. As 4 opções pra mim são boas se vencerem no SummerSlam, se é que eles vão lutar mesmo. Mas se for Apollo contra Demis, eu aposto no Apollo e torço pro Apollo. Mas o Demis também mantendo, não tem problema, mas coitado do Apollo, né? Enfim, depois nós tivemos um combate 5 estrelas, né? De Eve Marie versus Becky Lynch, né? A verdade é que esse combate, galera, ele iria começar, mas aí a Becky Lynch só sentiu a perna. Eu não sei se fazia parte de kayfabe ou não, mas o combate não rolou porque ela se machucou. Vá merda, porra! Vá merda! Vá! Bom, depois nós tivemos o debut, né? Finalmente de uma tag que é uma tag do caramba. American Alpha está no main roster, está no SmackDown. Galera, essa tag é zica. WWE, pelo amor de Deus, sei lá qual Deus você acredite, mas pelo amor de alguma coisa, velho, não façam essa tag Jobar. Velho, deem push pra essa tag que com certeza é a tag com mais potencial que a gente já viu nos últimos 50 anos. Ô louco, pode ser, velho, pode ser que eles superem. Porque, mano, os caras são muito bons, eles têm uma gimmick muito da hora. Mixkill eu não sei, viu, Mixkill eu sinceramente não acompanhei tanto. O que não é um problema para a divisão das tags assim, questão de Mixkill, não precisa ter excelente. Mas a gimmick é boa. E a ring, mano, a ring é sensacional, a química dos caras. E os caras são muito bons em ring mesmo. Eu não sei se tem alguém melhor em ring que eles hoje na divisão das tags. Você pode citar o New Day? Talvez o New Day seja. Mas assim, individual.
como tag, o New Day não usa tanta ring skill assim como eles poderiam. Não tem também tanta liberdade assim. Já os American Alpha, eles conseguem, velho. É uma tag sim. E é uma tag séria, né? Que eu vivo cobrando pra ter tag séria sendo valorizada. Essa é uma tag séria. Embora seja face, mas é séria. Então valorizem, WWE. Por favor, valorizem. E bom que eles comecem no SmackDown tendo uma liberdade maior. E aí, quem sabe, ano que vem, eles possam estar disputando o título das tags, ganhando aí. Tomara, tomara. Em seguida, nós tivemos um segmento de AJ Styles e John Cena. E aconteceu o que eu já vinha falando antes mesmo de eles terem o primeiro combate. Quem acompanha o podcast sabe, quem acompanha o grupo sabe, que eles iriam ter um combate final no SummerSlam com o John Cena vencendo. Eu posso errar essa do John Cena vencendo, mas velho, é rivalidade do John Cena, tava na cara. Como que é a rivalidade do John Cena? Todo mundo sabe. O adversário, quando é com um jovem talento, né? O adversário vai lá, vence um combate ao outro. O John Cena vai revida um. E para sair por cima da rivalidade, ele vence o outro e ganha. Sai por cima da Feld, ganha a rivalidade. O adversário ganha uma batalha ali. Mas a guerra quem vence é o John Cena, como sempre. É assim a rivalidade do John Cena. Todo mundo já conhece, todo mundo sabe. O que aconteceu? AJ Styles venceu lá no Money in the Bank. Aí depois fizeram diferente, né? Ao invés de fazer 3 combates entre eles, fizeram assim. Bom, a gente faz um combate contra um. Depois a gente faz um combate com tag, mas o John Cena finalizando o AJ Styles, que foi o que aconteceu no Battleground. E aí um combate final no SummerSlam. Eu duvido que a WWE vai perder a oportunidade de fazer o John Cena, rosto da empresa, perder para um cara que era roster da rival TNA ou TNA, como você queira dizer, no SummerSlam. Não vai perder a oportunidade de jeito nenhum. Para mim, John Cena vai ganhar esse combate. Agora, que seria muito louco se acontecesse do AJ Styles ganhar do John Cena no SummerSlam, ia ser louco. Ainda mais o SummerSlam ovacionando o nosso querido AJ Styles, que com certeza vai sempre pay-per-view grande e o pessoal vai contra o Cena, né? E ainda mais o AJ Styles, moda do momento, a galera vai torcer pra caramba. Apesar que no SmackDown, durante a promo dos dois, né, que ela rodeou em torno mais do que... quase mais do mesmo, né? Desde quando eles faziam promos no Raw. Que é o AJ Styles, né? Dizendo que ele é um wrestler de verdade, que quem apoia o John Cena é uma criança e não entende nada de pro wrestling. É mais ou menos ele não disse uma mentira, mas ele também não falou uma verdade assim absoluta. Mas ele não disse uma mentira, esse é fato. E o John Cena falou as promos que faz sempre, né? Ah, eu luto por amor, eu luto por lealdade, eu luto por respeito, por união, por fraternidade, pelo socialismo, pelo comunismo, pela igualdade entre gêneros, raça, cor, crença, religião. Ah, vá se ferrar, John Cena. E aí, nós tivemos então essa confirmação de combate no SummerSlam. O combate eu espero que seja melhor do que foi no Money in the Bank, porque eu peguei leve na análise geral do Money in the Bank. Depois, quando eu fui rever o combate, eu me arrependi de não ter criticado mais, porque, sério, pelo arsenal de move que eles têm, não falo nem das indies, eu falo na WWE, eles deixaram de fazer muitos moves, o que deixou a luta um tanto, tipo, eu esperava mais, eu quero ver mais, e não rolou. Enfim, o segmento seguinte foi bem legal, né? Foi do Fandango versus Randy Orton. O Randy Orton teria esse combate. Eu que já fiz a verdade sobre o Randy Orton que vocês tanto pediram, tá na lista de vídeos aí, vai procurar, garotinho. Sábado tem vídeo muito importante, já lembrando agora. Enfim, voltando ao foco aqui. O Randy Orton enfrentando o Fandango, tá? O combate tava razoável ali, mas o Fandango tava dominando a maior parte dele. Só que no fim o Randy Orton engatou aquela sequência básica dele. Tava melhor, e aí, né, ele tava faltando só o RKO, mas ele se distrai com algo no público. Quando ele olha pro público, estava lá Brock Lesnar, os seguranças falando, não entra. Nisso o Fandango vem para aproveitar a distração do Randy Orton e ganhar o combate. O Randy Orton não é besta nem nada, mandou um RKO em cima do Fandango, mas aí o Lesnar aproveitou isso. Veio pro ringue, fez o F5 no Randy Orton, e aí vem o pessoal do SmackDown. Não, sai daí, Brock Lesnar, você não tem que ficar aqui não, você não é desse show e tal. A diferença é que o Randy Orton, quando foi no Raw, ele vazou correndo do segurança.
O Lesnar não, o Lesnar que bota o segurança pra correr, o segurança nem rela a mão nele, ele sai andando assim de boa do show, né? Legal, eu disse que seria bem interessante se o Brock Lesnar revidasse, invadisse o Raw, ou invadisse o SmackDown, e realmente o Brock Lesnar já fez isso já logo no dia seguinte, né? Eu esperava que seria na semana que vem ou na última, mas não, ele realmente fez nessa. Uma coisa boa, né? Seria mais legal ainda se repetissem coisas parecidas com isso, mas pelo jeito não vai ser, né? Pelo que eu vi, o Lesnar só tá confirmado pro último Raw antes do SummerSlam. Então, eu não sei, vão talvez só criar mais um segmentozinho ali. E aí depois disso vai ser logo o combate no SummerSlam. Eu sigo apostando no Brock Lesnar como vencedor, como eu já disse antes. Mas vou torcer muito pro Randy Orton, porque eu curto pra caramba ele. E o Lesnar tem mais é que se fuder depois que quebrou a streak. Nós também tivemos lá no backstage, né, o Heath Slater pedindo novamente uma oportunidade para ser contratado. E aí o Daniel Bryan foi e disse: beleza, eu vou te dar uma chance, na terça que vem você vai ter um combate, se você ganhar você entra pro nosso show. Nisso vem o Rhino e ataca o Heath Slater. Então Heath Slater foi, o Daniel Bryan foi e ligou pra uma ambulância lá. Heath Slater, não sei se vai ter condições de lutar na semana que vem, mas vamos ver aí, né? Ele tá servindo muito, né, pra essa história de trazer os retornos. Inclusive, falando em retornos, nós não tivemos retorno do Shelton Benjamin como era de esperado, né? Porque anunciaram que ele estaria no SmackDown na semana passada, mas não falaram que seria nesse SmackDown, falaram que ele estaria no show no SmackDown em algum dia. Não sei quando vai ser o retorno dele, então acredito que com isso, talvez nem sequer ele retorne antes do SummerSlam. Talvez eles deixem pra fazer isso depois. Até porque não teria muito o que ele fazer se ele chegasse antes do SummerSlam. Porque aí, com quem que ele ia lutar no SummerSlam? Não tem muita ideia ali. Mas pode ser que ele apareça também. Nós tivemos também a Carmella, né, se apresentando novamente aí pras divas. Ela tava entrando entre o público. E nisso vem a Natália e ataca ela. Não deixa ela aparecer. Pelo jeito, a Natália então vai servir então de escada para nossa querida Carmella ali. A Natália é experiente, então tá lá para isso mesmo. O evento principal finalmente entre Bray Wyatt versus Dolph Ziggler, né? Que se Bray Wyatt vencesse seria desafiante número 1 ao título mundial de Dean Ambrose, que estava na mesa dos comentários. E se o Ziggler vencesse, se manteria como desafiante ao título mundial de Dean Ambrose. E foram pro combate. O combate eu achei bom, foi bom, rápido, bom. Nível show de SmackDown Raw, assim, show semanal, não dá pra você cobrar um nível de pay-per-view pra um show menor de propagandas, etc. E com vitória do Dolph Ziggler, né? Vitória de uma forma até que convincente, porque não foi aquela vitória justa, limpa pra caramba, ele deu um zigue-zague no Bray Wyatt, o Bray Wyatt resistiu. Foi assim meio com roubo, né? Porque o Bray Wyatt bateu a cara no Conor, que estava descascado, né? Ela só com aquela mola solta. Não é sujo, quer dizer, é sujo, é uma malandragem ali, mas pode. Mas foi de um jeito que fez o Bray Wyatt assim, pô, resistiu ao zigue-zague, golpe finalizador, depois precisou de uma mola na cara e depois um super kick, que é outro golpe finalizador do Dolph Ziggler, pra poder perder. Então já é algo, mostra que o Bray Wyatt começa a ter uma valorizaçãozinha ali. Só que a questão depois do combate, veio o Eric Rowan e atacou o Dolph Ziggler. Aí o Dean Ambrose foi ajudar, o Bray Wyatt atacou o Dean Ambrose. Aí muita galera veio com as teorias, né? Será que o Bray Wyatt agora vai dar um jeito de entrar nessa rivalidade e lutar por esse título mundial? Sinceramente, eu queria que isso acontecesse. Queria demais, ia ficar muito feliz. Mas eu não acredito. Eu não acredito que o Bray Wyatt vai entrar nessa rivalidade por esse título mundial, nem nada do tipo. Na verdade, com o Eric Rowan ali, mostrou uma coisa legal, que foi que não acabou a White Family. Ainda bem, não acabou a White Family. Pode ser que o Luke Harper volte depois. Mas eu não acho que ele vai entrar nessa disputa de título. Também não acho que ele vai interferir no SummerSlam. Não acho que não vai ser. Não vai ter tanto sentido ele interferir no SummerSlam quando ele pode atacar antes, né? No fim das contas, o Ziggler e o Ambrose eles vão querer se vingar dos dois, do Eric Rowan e do Bray Wyatt. Vão querer justificativas. E o Bray Wyatt e o Eric Rowan vão ter que ter essas justificativas no próximo SmackDown. Nisso, eles vão ter que se confrontar. Nisso, gera um combate. Tem dois de um lado, dois do outro. Combate de tags, Ziggler e Dean Ambrose vão se enfrentar. Então, como os dois são faces, não vira os dois ficar um se enfrentando o outro, um fazer tag com um adversário diferente.
Então, quando é com face, eles costumam fazer isso mesmo. Eles costumam juntar os dois face. E aí a rivalidade deles nada mais é que uma aliança. Eles lutam contra alguém, aí os dois conseguem superar, aí depois ou eles se desentendem no meio da tag ali e tal. Vamos supor, o Jambos vai finalizar o combate, o Ziggler faz o tag nele, ele não gosta, os dois brigam e tal. Já aconteceu isso antes, inclusive o mais recente acho que foi Daniel Bryan e Roman Reigns, naquelas rivalidades antes do Fastlane de 2015. E é isso que eu acho que vai acontecer, vão usar o Bray Wyatt e o Eric Rowan para desenvolver a rivalidade do Ambrose e do Ziggler, e não para colocar o Bray Wyatt no meio dessa rivalidade, no meio desse combate, nada a ver. E para mim isso aí vai ser para desenvolver os dois. Não diria que vai servir de escada, porque eu não sei se o Ziggler e o Ambrose vão conseguir derrotar eles. A verdade é essa. Às vezes eles perdem um combate de tags na semana que vem, e aí se desentendem no final do combate, um culpa o outro e eles começam a atacar. Isso ajudou a eles a se desenvolverem mais a rivalidade. E o Bray Wyatt e o Eric Rowan ainda saíram valorizados e tal. Pode ser que aconteça isso. Ou pode ser que eles realmente vençam o Eric Rowan e o Bray Wyatt e a Wyatt Family novamente só sirva de escada. Que seria uma desgraça, mas não vamos descartar essa possibilidade também não. Enfim, vamos esperar agora os próximos shows, mas eu acho que já tem bastante coisas aí meio que pré-definidas que dá pra gente já meio que ter uma noção do que vai acontecer na semana que vem. Espero que seja diferente, porque eu sinceramente não gostaria de ver isso de o Bray Wyatt jobando ali pra eles. Acho que não seria uma coisa legal pra ele no momento, né? Enfim, entre o combate do Ziggler e do Ambrose, eu sigo apostando no Dean Ambrose e torcendo pro Dolph Ziggler, claro. Bom, galera, foi esse o podcast. Comentem aí nos comentários, o que vocês acharam do nosso querido SmackDown, sobre o título intercontinental, sobre o título mundial, sobre o Bray Wyatt, tudo, os American Alpha, o que vocês acham dele. Comentem tudo do podcast aí, tudo que vocês quiserem. Eu geralmente respondo todos os comentários até 2 dias. Deixa o like, se inscreva no canal. É isso, galera. Um abraço, até a próxima e fui!